Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomava Vyaptanehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatoshma Om Shanti 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 Om. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira. A gente se encontra então para aprendermos um pouquinho mais da essência da iluminação. E nessa noite a gente está entrando no capítulo 9, que vai falar sobre Dharma. Para quem está acompanhando o livro físico, ele se encontra na página 127. Então, Dharma Yoga. Já que a realidade é uma aparente dualidade, é legítimo olhar para o ser a partir de duas perspectivas. A perspectiva absoluta, a consciência plena, comum, ilimitada, não dual e sem preocupações, é minha natureza verdadeira, ou natureza final, meu Dharma com D maiúsculo. Karma Yoga é agir de acordo com o meu Swadharma, com atenção no reconhecimento da minha natureza verdadeira. Sim, é verdade que, se meu conhecimento de mim mesmo, como consciência plena, não está sujeito a dúvidas, eu não irei praticar Karma Yoga, porque todas as minhas ações estarão naturalmente em harmonia com minha natureza verdadeira. Mas, se meu conhecimento do ser não está firme, preciso assumir a postura do ser com referência à ação e agir de acordo. Chamamos isso de fingir até que faça. Não é realmente falso agir como se eu fosse o ser, porque eu sou o ser. Apesar apenas da sensação de ser fraudulento. Então, há um elemento de estranheza quando começamos a praticar Karma Yoga. Porém, ele logo se dissipa, conforme este yoga produz gradualmente uma incrível leveza no ser. Então, gente, basicamente, o que ele está contando aqui? Existe uma técnica chamada finja até que você seja, né? Então, enquanto você não se sente verdadeiramente o ser, dá para você ir encenando esse ser dentro de você. E essa encenação se chama Karma Yoga, ou seja, eu vou praticando, né? De vez em quando eu dou uma caída, mas eu volto rapidinho, quanto mais rápido melhor, até que eu me convença de fato que eu sou o ser. E aí, a partir desse momento que eu me convenço de fato e que meu conhecimento se torna firme, eu me torno um ser realizado, né? Então, eu já não me confundo mais. Eu cheguei a falar para vocês há um tempo atrás, umas semanas atrás, de uma analogia que eu ouvi a respeito da nossa caminhada, né? Dos níveis dessa caminhada, níveis eu não diria, mas as etapas dessa caminhada do autoconhecimento, segundo Vedanta, né? Que a professora Glória Arieira, ela dá um exemplo comparando, né? De que o ser realizado, ele é uma espécie de um fogão a lenha que fica o tempo todo aceso. E de vez em quando a lenha não está muito bem seca, curada, ela solta uma fumaça que pode confundir ali, pode tornar aquela chama do braseiro, né, imperceptível por conta da fumaça. Mas ainda assim,
a água que está ali fervendo, ela continua fervendo, ou seja, pode acontecer uma fumaça, pode acontecer um fenômeno que encoberte, né, aquela chama, porém, não existe dúvida que a chama está acesa. E então essa é a comparação, né, a analogia do ser iluminado, que de vez em quando, enquanto a gente estiver aqui na Terra, podem acontecer algumas nublações, né? Podem surgir nuvens que impeçam que seja vista a nossa real natureza. Ainda assim, quem está realizado não se perde de vista com essas nuvens. Continua tendo certeza de que é o ser, né? E, na sequência, ela faz uma analogia também para o Karma Yogi, né? Que o Karma Yogi, ele é como um espelho que, de tempos em tempos, empoeira. Perdão, de tempos em tempos empoeira e perde contato com a sua própria imagem. Então, esse Karma Yogi é esse espelho que, de vez em quando, dá uma caída, né? Se esquece de que é o ser e perde o contato com a sua imagem real. Então, o Karma Yogi, de tempos em tempos, precisa polir esse espelho para voltar a se integrar com a sua real natureza, tá? Então, essa é a analogia que fez muito sentido para mim, porque também ela completa com a terceira característica, que é do samsari, que é o útero, né? Então, o samsara está dentro do útero. O útero tem uma barreira, né? Espessa, que é próprio dele, a bolsa, né? Então, o bebê que está no útero, ser que está no útero, ele não tem visibilidade da sua própria natureza, né? Ele não tem como se enxergar e ele está no escuro, que significa ignorância, né? Avidya. E que esse ser que está samsari, ele está no processo de gestação, está sendo gestado. Então não existe o que fazer com esse ser, a não ser esperar que ele resolva nascer para essa realidade, né? Que ele resolva sair do estado de avidya. E isso é muito real, né? Porque enquanto a gente está nesse estado de samsaris, a gente tem total ignorância sobre o mecanismo em si e a gente tem essa tendência de ficar culpando sempre o outro, o mundo, né? Tudo isso que o James está falando aqui. Então, o Dharma, ele é uma forma de você se unir ao divino, né? Através dessas ações dármicas, das ações corretas, tá? E tem tudo a ver com o Karma Yoga. Porque é através do Karma Yoga que a gente atinge o Dharma, tá bom? Ao mesmo tempo, fui abençoado ou amaldiçoado, dependendo de como você deseja olhar para isso, com uma natureza relativa. Então, aqui ele falou da natureza absoluta, né? Então, da mesma maneira que a gente tem a natureza absoluta, temos a natureza relativa. O que significa que meus sanskaras dão origem a tendências e talentos específicos. Eu amo livros desde tenra idade, porque tenho uma eterna atração pelo conhecimento. Eu me lembro de ler sobre as cobertas até 3 ou 4 horas da madrugada, quando era muito jovem, para fazer que meus pais pensassem que eu estava adormecido. Olha que danadinho. Li milhares de livros e escrevi prodigiosamente. Quando estava crescendo, um dos meus melhores amigos ficou obcecado por dinheiro. Todo verão ele coletava garrafas de Coca-Cola nas laterais da rodovia e as vendia na loja da esquina por 2 centavos. E também vendia limonada na rua quando estava calor. Ele guardava seu dinheiro em latas de café Folgers.
as quais ele enterrava no desfiladeiro perto da sua casa. Ele morreu recentemente e parece ter acumulado uma fortuna. Ele tinha um sanskara para negócios, obviamente. Alguns se inclinam para a arte, alguns para a ciência, alguns para os esportes, etc. Seu sanskara predominante é sua natureza relativa, seu swadharma. Então, gente, olha só. Natureza absoluta somos o ser. Natureza relativa somos jivas, entidades experienciadoras que experienciarão de acordo com esse pacote aqui da programação, tá? Chamado Sanskara. Então, imagine que o Sanskara é um pacote Office, né? De um computador. Ele já vem com os aplicativos, com as tendências, com os programas, tá? Então, cada um de nós temos um pacote de programações que é chamado Sanskara. E essa natureza relativa segue uma programação também em etapas, chamada Swadharma, tá? Então, o Sanskara predominante é a natureza relativa, que é o Swadharma. Tudo a mesma coisa, ok? Seu Swadharma está no Sansara e está sujeito à mudança. Então, o estilo de vida que você seguia ontem não necessariamente seguirá. Se você age sob o Sanskara predominante satisfatoriamente para Ishvara, ele irá lhe fornecer outro Swadharma. Alguns indivíduos são sortudos ou não, no sentido de que eles querem ser alguma coisa quando têm apenas 5 anos de idade. Um músico, por exemplo. E alegremente se fixam naquilo por toda a sua vida. Mas outros vivem várias vidas e desempenham muitos papéis em uma vida. Outros, parece, nunca descobrem o que deveriam estar fazendo. Se este é o caso, consagre suas ações ao campo dármico. Receba o que vem com o coração feliz. E não se preocupe sobre quem você é naquele nível e o que você deveria estar fazendo. No meu caso, eu nunca quis ser alguma coisa. Claro que era tudo ego, mas eu achava que era maravilhoso no dia que saí do útero e não escutava ninguém que tivesse uma opinião diferente. Eu só queria ter muito dinheiro para poder ir atrás das mulheres e viajar pelo mundo. Era muito estranho, porque não havia pessoas de negócios na nossa família. Mas devido a esse Vasana, Ishvara supriu o sanskara necessário para realizar meu sonho, o arquétipo empreendedor, e ganhei muito dinheiro. Mas uma vez que trabalhei isso, ou seja, não, ou talvez seja mais exato dizer que uma vez que isso tenha completado seu curso, percebi a limitação do dinheiro e esse sanskara retrocedeu para o corpo causal e está lá hoje, mais ou menos ignorado. Minha próxima identidade limitada foi de buscador. Eu não era um buscador que se apaixonou pela busca, como tantos hoje em dia. Foi mais ou menos imposto pelo meu sofrimento. Mas uma epifania ativou o sanskara da busca, ou o sanskara da busca ativou a epifania, e eu abracei aquele dharma. Quando cheguei na Índia, percebi que era possível lidar de forma correta espiritualmente, porque havia uma infraestrutura disponível para servir aquele arquétipo. Quando me tornei um descobridor, um novo sanskara tornou-se ativo, e quando trabalhei o suficiente para a satisfação de Ishvara, ele me supriu com outro. Identidades, dharmas, sanskaras, papéis e estilos de vida são eternos. Eles vêm para a linha de frente ao chamado de Ishvara e retrocedem quando foram bem trabalhados. O ser é direto, straightforward, é o termo que ele usa, né? Ele é uma coisa somente. Ele é estreito, né? Ele está nesse caminho simples e reto. Ele é simples e comum e sempre presente.
ele não é o resultado de uma ação, ele já está e sempre é realizado. Ele está já e sempre realizado. Mas o karma não é simples, ele é cheio de nuances, para dizer o mínimo. Ele é complexo porque muitos fatores entram na produção dos resultados. Sabê-lo é saber a mente de Deus. O karma é um campo de leis que não estão publicadas nos jornais ou coladas nas esquinas das ruas. Então, quando eu ajo, preciso levar em conta o campo. Mas quando ajo, é absolutamente necessário levar em conta meu Swadharma. Porque se não ajo em harmonia com ele, colherei conflito. Tá tudo bem? Tá claro para vocês até aqui, gente? Tá bem evidente a diferença entre a natureza absoluta e a natureza relativa, sobre o Swadharma, sobre o Dharma em si. Quem tem dúvidas? Eu acho que eu não entendi direito o significado do Dharma. Nesse último parágrafo eu fiquei um pouco confusa. Nesse último parágrafo? É. Deixa eu ver. Aqui fala, o último parágrafo fala sobre o karma, né? O karma é um campo de leis que não estão publicadas nos jornais. Quando eu ajo, preciso levar em conta o campo, mas quando ajo, é absolutamente necessário levar em conta meu Swadharma, porque senão, se não ajo em harmonia com ele, colherei fruto. Colherei conflito, perdão. E qual que é essa dúvida em relação a isso? Eu estou confundindo karma com o Dharma. Tá. O karma, ele é o conjunto de ações que vai se dando de maneira, como eu posso dizer, condicional. Então, ele tem circunstancial, né? Então, existem infinitas ações diferentes e um dharma apenas. Então, por exemplo, no livro, na escritura do Bhagavad Gita, né, que é a principal escritura que fala sobre Karma Yoga, que nos ensina o Karma Yoga, o personagem principal, que é o Arjuna, ele precisa... ele passa por uma série de situações na vida dele e eles sempre, tanto ele quanto a família, sempre seguiram o Dharma, ou seja, sempre fizeram o que era correto, fizeram a ação correta pelo bem comum, pela ordem, né, por tudo aquilo que eles acreditavam ser bom. Isso é Dharma, né? Dharma é o que é certo fazer. Dharma é a bênção, o bem, a manifestação da ordem, tudo isso é Dharma, tá? E aí, o Arjuna, ele precisava entrar em guerra. Ele precisava entrar em guerra contra a própria família. Então, ele começa a questionar o Dharma daquela guerra. E todo o processo do Bhagavad Gita se passa em torno disso, porque ele não quer acreditar dentro dele que ele precisa guerrear para fazer a coisa acontecer. Então, ele insiste em acreditar num Dharma gratuito, que não necessita de ação. E aí, Krishna ensina para ele que não, que apesar de haver um Dharma que precisa ser preservado, cada um de nós temos um Swadharma, e o Swadharma dele era de guerreiro. E que, dentro do contexto que a família dele estava passando, de injustiça, de adharma, né? Eles estavam, a outra parte da família estava sendo adármico com eles, com o clã deles. Então, por conta disso, ele, que tinha sua dharma de guerreiro, ele precisaria guerrear,
Não tinha como ele abrir mão desse Swadharma dele, né? Então, o Swadharma, ele é uma manifestação do Dharma dentro do Karma. Ou seja, para eu tomar a ação correta, eu preciso considerar a minha natureza relativa, né? Entender para que eu estou aqui me manifestado nesse Jiva, nessa entidade experienciadora, e fazer e cumprir com isso. Então, karma e dharma andam juntos, porque um depende do outro, tá? Mas a diferença é que o karma yoga é a ação em si. As ações, as infinitas ações que eu tomo, considerando o meu swadharma, que é minha natureza relativa. E entendendo que o campo é dharmico, o campo é correto. E eu só quero tomar a ação correta para que eu esteja em harmonia com o campo. Porque se eu não estiver em harmonia, eu vou colher conflito. Ficou claro, Gabi, agora? Sim, gratidão. Mais alguém? Ninguém mais levantou a mão? Podemos seguir? Posso, Thaís, fazer uma pergunta? Pode. Oi, Amanda. Boa E, noite. oi, boa noite. E como eu vou descobrir isso daí, do Dharma, do Swadharma, e tipo assim, como que eu vou saber que tipo, eu vim para isso, a minha natureza é essa? Eu acho que a natureza a gente sabe um pouco pelos dons, talvez, que a gente tenha, ou que a gente se sente mais feliz fazendo, eu acho que é meio que nessa direção. Mas, por exemplo, imagina que, sei lá, eu vim para fazer alguma coisa, vamos supor, tipo, como eu vou saber, né, o que eu tenho que fazer para que eu saiba a direção que eu devo seguir ou não devo seguir? Então, o Swadharma, ele é manifestado ao longo da sua vida e ele dá alguns sinais, né? Então, por exemplo, nós quando nascemos, nós já temos incutido dentro de nós um Swadharma a ser cumprido, que é o Swadharma de filhos, né? Porque a gente foi gerado pelos nossos pais. E mesmo que não Uhum. tivermos sido gerados, nós seremos criados por pais, né? Se formos adotados ou, enfim, criados por algum familiar, a gente tem esse papel de filho, independente de que seja, né, da circunstância. Uhum. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai colecionando swadharmas, então a gente se torna, de filhos, a gente se torna companheiros, a gente se torna amigo, a gente se torna irmão, a gente se torna profissional, né? E a gente vai colecionando swadharmas, são papéis. E a gente precisa cumprir com aqueles papéis da forma mais correta possível, sendo karma yogis, né? Nos atentando com a ação correta dentro desses papéis. Mas esses papéis se manifestam de uma forma ou de outra. Especificamente o papel profissional, ele tem mais nuances, né? Mais possibilidades aí de escolha. Mas esse papel profissional, ele é só uma parte de todos os outros papéis que a gente coleciona ao longo dessa jornada. E o Então, Dharma seria o conjunto de Swadharmas, é isso? Ou, tipo, o Dharma seria um conjunto, são não, o vários Dharma é Swadharmas. a natureza, o Dharma tem a ver com a natureza absoluta, que é Deus, que é a pureza, que é o correto, que é o equilíbrio. O Swadharma é a manifestação do Dharma na natureza relativa, porque nós somos o ser, mas apesar de sermos o ser, nós estamos manifestados aqui na Terra. E essa manifestação segue um roteiro, Ah, e esse roteiro é o Swadharma. entendi. Seria então o Dharma como se fosse o eu superior, é a minha consciência ampla que está lá em cima, que é muito mais do que essa que está aqui, mas aí quando eu entro nessa aqui, eu tenho os Swadharmas, que E seria só uma parte dessa maior que é o Dharma que está lá em cima. exatamente, que são essas partes que me permitem me conectar com o ser que eu sou. Se eu cumpro bem com essas partes, eu me torno conectado. Se eu não cumpro, não tem jeito. Então é por isso que Ah,
É por isso que Entendi. a gente diz que dentro do Vedanta e de toda a prática verdadeira, né, espiritual, tem que ser considerada a partir do Swadharma, porque não adianta a gente não cumprir com o nosso Swadharma e querer iluminação, porque esse não cumprimento faz parte de um processo de hipocrisia, de não ser verbo, né? De não manifestar o verbo no nosso cotidiano. Então, é importante que a gente honre cada sua dharma, né? Cada papel da nossa vida, para que nós possamos atingir, Uhum. alcançar essa união com o todo, né? Com o campo. Caso Entendi, contrário, entendi. vai colher conflito. Se a gente não toma as ações corretas, de acordo com os nossos papéis, a gente colhe conflitos que consequentemente traz sofrimento, que consequentemente nos coloca num estado apartado da nossa sabedoria, da nossa real natureza, né, do nosso conhecimento firme. Entendi. Só assim para ver se porque eu sou cheia das histórias, minha cabeça precisa de várias historinhas para eu conseguir compreender assim. Seria o karma, então nesse cenário todo seria, por exemplo, assim, eu tô lá no meu eu superior, que seria o Dharma, sei lá, divino, com seres divinos, aí eu faço uma historinha que eu vou cumprir aqui embaixo, e aí essa historinha que eu me proponho a passar por ela, então eu vou passar por isso, porque eu tenho que aprender e tal. Eu chamo ela do karma, que é a história que eu me comprometi em passar aqui para que eu pudesse evoluir, vamos dizer assim. Não, o karma, ele é o que você colecionou nas suas últimas manifestações. O karma já é resultado, quando você está para reencarnar, você tem o karma adquirido, tá? Então você tem Tá. uma conta kármica. Eu gosto de usar essa expressão, não é exatamente assim, mas eu gosto de usar essa expressão da conta kármica. Porque na última manifestação que você teve, você manifestou ações boas, corretas, e ações incorretas, adármicas, né? E as Uhum. ações dármicas te geram karma positivo, as ações adármicas te geram karma negativo. Certo. Isso no final tem Seria a conta bancária. tem um saldo, entende? Então, de acordo com esse Entendi. saldo, você pode, segundo Vedanta, você pode ter uma amplitude maior dessa manifestação. Então, se você tiver um saldo positivo, por exemplo, você vem em primeiro lugar para gozar desse crédito, sabe? Então, essas pessoas que têm um saldo positivo geralmente nascem em famílias abastadas materialmente ou espiritualmente, né? Não passa tantas dificuldades Uhum. nesse primeiro nível básico de segurança, né, de escassez e tal. Porém, depois de um tempo, isso depende do valor do seu crédito, né? Você tem que se manifestar, continuar se manifestando dharmicamente, caso contrário, você corre o risco de fechar com a conta negativa, apesar de ter vindo positivo, entendeu? Então, isso Entendi. é muito matemático, ao mesmo tempo um tanto complexo, porque no meio disso tem a questão da devoção, das práticas espirituais, do caminho que você escolhe percorrer nessa passagem, espiritualmente falando. E aí pode ser que você tenha alguns upgrades, assim, alguns saltos quânticos, e que você entre em uma outra frequência e termine a jornada de uma outra maneira, espiritualmente Hum. falando, né? Mas tudo vai da nossa busca. Então, só estou te dizendo isso porque nem sempre é a gente que escolhe mesmo esse processo, segundo o Vedanta, né? A gente meio que entra numa roda, é uma roda do samsara, de vida e morte, e que tudo isso é matemática, é numérico, e a gente tem pouquíssima influência sobre isso. Mas, na Sim. estruturação que você passou, é isso mesmo, porque nós somos manifestações de Brahman, que é o manifesto, né? Então, como Uhum. manifestos, nós somos jivas, entidades experienciadoras, mas também somos Brahman, que é o manifesto, a plena consciência.
Tá. E o objetivo disso tudo aqui é o quê? A gente tem que zerar? Como é que ganha esse jogo? Ganha o jogo zerando. Zerando o jogo. Saindo Saindo da dualidade. nem positivo nem negativo. Seria isso, a conta karma. A gente tem que. Meu Deus. Zera a conta e aí você se ilumina e você não precisa mais viver as reencarnações. Segundo o Vedanta. Entendeu? Entendi. Gratidão. Porque os saldos positivos têm um grande revés, que é o apego, né? O apego à jornada. Então pode ser tão incrível que você queira voltar só porque é incrível. Só que não é incrível. É só uma pegadinha do Não! malandro. Daí você vai ver tudo isso e vai descobrir que não era incrível, porque é incrível e não é incrível, porque tudo aqui é dual, né? Então, Claro. tem sempre uma pegadinha, uma charada por trás e a gente precisa desvendar. Entendi. Não, excelente. Obrigada, Thaís. Imagina. E aí, Rodrigo? Olá, boa noite. Boa Então, noite. esse incrível, não, incrível é um friozinho na barriga que vem junto, né? Tem isso, né? Mas eu não sei se eu posso, talvez, não sei se eu estou resumindo demais ou equivocado, mas eu poderia dizer então que o karma, tanto positivo quanto negativo, que vem acumulado, ele é como eu me relaciono com o Swadharma. Se eu respondo ou não com meus Swadharmas, ele se acumula Faz positivamente sentido. ou negativamente? Sim, faz sentido. Porque o Swadharma, ele é um papel que está sendo dado para você interpretar. Conforme sua dedicação nessa interpretação, e sua entrega nessa interpretação, essa busca pela interpretação perfeita, né, no sentido do Dharma, sim, tem tudo a ver. Você vai acumulando, porque é através do Swadharma que você encontra caminho, encontra o lugar de manifestação da sua natureza relativa, né? Então enquanto você está exercendo um papel que você vai praticar esse Dharma. Então sim, tem sentido. Não é equivocado dizer isso não. Considerar isso, tem tudo a ver. O Swadharma, ele é uma condição sine qua non para a gente cumprir com a nossa jornada aqui. E saber reconhecer esse Swadharma é importantíssimo. Eu acho que ele é um mecanismo, é um componente muito importante desse mecanismo. Talvez um dos mais importantes. Porque durante essa encarnação, a gente precisa reconhecer esses papéis. Porque às vezes a gente tem uma certa tendência de achar que a gente só está fazendo a coisa certa quando a gente está meditando num cantinho, quando está fazendo uma oração, sendo que não, que cada momento que a gente está manifestado, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma oração. Através do cumprimento de um papel de filho, de um telefonema para amigo, de uma escuta do vizinho, enfim, todas essas manifestações são divinas, né? São oportunidades para a gente manifestar o nosso ser. Eu sinto que é muito fácil confundir pelos condicionamentos, né? E dentro daquelas três do virtuosismo, posso dizer assim, da segurança e do prazer, como que é fácil a gente se confundir e talvez sair, né? Não corresponder ao sua dharma, né? Que é o que está se apresentando, em busca da segurança, em busca do prazer, em busca de um e aí gera um karma negativo, né? Que é uma conta que vai vir, né? É exatamente isso. A sua estrutura mental tá muito alinhada com o que foi dito até aqui. É exatamente isso. A gente cai nessas pegadinhas da segurança, prazer e virtude, que são as três buscas básicas, né? E aí, por conta disso, a gente nega o Swadharma. Então, o que a gente estava dizendo, né, lá atrás, que existe uma bênção, uma dádiva
nessa nossa passagem aqui, porque aqui estamos seres humanos. Os seres humanos, eles têm uma grande oportunidade, muito, infinitamente maior do que qualquer outra manifestação, em qualquer outro formato, né? Por quê? O ser humano tem condição de discriminar e de acessar essa consciência do ser. É diferente de qualquer outra manifestação, dos vegetais, dos animais irracionais, né? Porém, diferente, como tudo é jogo de soma zero, né? Diferente de todos esses elementos, esses seres, animais, vegetais, o ser humano é o único capaz de negar sua própria natureza, né? Então, você nunca viu uma pera berrando na pereira dizendo que era maçã, né? A gente não vê também o sapo falando que é jacaré. Não tem, né? Agora, aqui, nós, seres humanos, fazemos isso toda hora. Todos os dias a gente tem uma tendência de negar a nossa própria natureza, né? Então, o Swadharma, ele é a nossa natureza relativa, ele se apresenta para a gente, mas, justamente como você disse, por conta dessas três buscas básicas, nós tendemos a ignorar ou negar essas nossas naturezas relativas. Tá corretíssimo. E olha que interessante, hein, Rodrigo? A gente viu lá em determinado processo aqui, uma parte do processo, que a diferença entre o sujeito e o objeto é que o sujeito nunca muda, né? E o objeto está sempre mudando. E aí, a hora que você começou a falar, estava tentando prestar atenção em você para saber quem que você era, porque você é uma representação do objeto aqui. Cada sanga você está de um jeito. Hoje eu tive que olhar e falar, gente, cadê o Rodrigo? É ele mesmo. Quem está assistindo já pode ver os outros episódios aqui, as outras semanas, e perceber essa mudança em você. Você é a manifestação do objeto por aqui. Para deixar claro que o objeto está sempre mudando. E é isso, né? Como que a gente... É bonito isso também. O quanto a gente pode manifestar essa mudança e cada vez mais saber que a gente é o ser, né? Porque quanto mais a gente sabe que a gente é o ser, mais a gente permite que essa mudança aconteça, né? Externamente. É muito doido tudo isso. E é muito legal. E quando você estava falando, eu estava percebendo, assim, que você está sempre mudando fisicamente. Muito bom. E aí, gente, mais alguém? Bom, então, vamos seguindo aqui. Quem sou eu no nível relativo? Que tipo de executor de ações eu sou? Ishvara produz papéis, dharmas, ou seja, swadharmas aqui, né? De acordo com a natureza do campo dármico, num determinado período. Muito tempo atrás, você foi provavelmente um caçador ou um coletor, porque Ishvara não precisava de gerentes financeiros. Olha que interessante isso, gente. Agentes imobiliários ou cientistas. Tudo que você precisava fazer era arremessar uma lança, apanhar um peixe ou subir numa árvore para pegar frutas. Sim, haviam indivíduos com sanskaras espirituais, bruxas, xamãs, padres, os videntes, os sanskaras artísticos, contadores de histórias, dramaturgos. E havia os pensadores, os videntes, para quem esse conhecimento foi revelado ao vivo, muito antes da idade da agricultura. Mas, basicamente, todo mundo tinha a mesma natureza, com referência à ação. Sim, as inumeráveis tendências que se expressam hoje estavam lá na forma de semente, ocasionalmente surgindo como visionários, gênios e místicos que abriram a humanidade para novas possibilidades. Mas a ansiedade associada à ação, o que devo fazer com minha vida, era praticamente ausente. Ela era ditada pela situação. Que interessante, né, gente? Por quê?
Era ditada pela situação, porque naquele momento existia apenas a primeira busca, que era da segurança, né? Por muito tempo, os indivíduos humanos viveram apenas para sobreviver, né? Em modo de sobrevivência. Então, a situação, o campo era tão hostil, trazia tantos desafios para a sobrevivência, que não havia espaço, né, para questionar o que eu devo fazer. Olha, ou você mata o leão, ou ele te mata. Não tem muito o que pensar, né? Então, nessa condição de sobrevivência que nós já passamos lá atrás em outras passagens, né, do homem primitivo, era só isso o nível de escolha, né? E conforme o tempo foi passando, tiveram no meio desses aqueles visionários, os futuristas, né, que tiveram acesso, foram canais de um prenúncio de uma tecnologia, enfim, tudo isso que a gente vê, né, os descobridores da energia elétrica, do fogo, da madeira, né, enfim, todas essas ferramentas e fenômenos que se deram aí, porque eles tinham esse Swadharma de pensadores, de futuristas, de canalizadores, né? Então, sempre houve esse movimento acontecendo, a cada época com uma configuração. Então, é super interessante, né? Como Ishvara vai produzindo os papéis de acordo com a configuração do campo. Não tem condição, né, de criar um papel de gerente financeiro no Paleolítico, na Idade das Cavernas, né? O homem das cavernas. Não faz sentido. Alguém primeiro tinha que descobrir o numeral, a matemática, né? Essas ciências todas. E é sobre isso, é incrível quando a gente para pensar nisso, né? Esses dias eu estava tocando violão e eu olhei para o violão e falei, cara, quem foi o gênio que descobriu esse tal de violão? Porque teve lá atrás, né? Aí eu olhei para a corda e falei, quem foi o gênio que descobriu esse tal metal? E aí, quem foi o gênio que descobriu o nylon? Que loucura, né? E em algum momento isso foi descoberto pedaço por pedaço e hoje está manifestado aqui como instrumento, né? E a gente não para desconstruir isso, porque é tão natural a gente comprar um violão, né? Enfim, aprender a tocar o violão, que para a gente essa abordagem fica distante, porque já faz parte, né? Mas tudo se deu e tudo foi obra de Ishvara, que foi trazendo para o campo essas permissões, né? De acesso, e cada um com a sua natureza relativa acessa determinadas partes desse quebra-cabeça chamado campo da árvore, né? E aí, Renan, que você me fala sobre isso? Boa noite, pessoal. Boa Então, noite. tá. Hoje eu tava revendo a parte 2 do capítulo 8, né? Aham. E teve uma parte que a gente tava comentando justamente sobre isso, né? Sobre sua Dharma. E agora veio na minha mente e eu quis perguntar. Por Aham. exemplo, em épocas muito primitivas, quando o ser humano, a busca principal e única era a segurança, a gente podia dizer que o ser humano era um ser senciente do que consciente, porque, assim, o que eu entendi como senciente ou consciente é basicamente o consciente, no caso, nós humanos, a gente tem o certo livre-arbítrio para poder escolher seguir o nosso Swadharma ou não. Sim, Escolhendo não seguir, a gente pode gerar um papakarma, tudo. isso. E um ser senciente, ele segue o que ele tá ali para Instinto. fazer. É. Acho que a gente pode dizer isso, sim, lá na primeira época dos hominídeos, né? Quando, acho que talvez Homo sapiens, quando a estrutura cerebral ela só tinha o cérebro reptiliano, que foi a primeira parte daqui, né? De trás, que era puro instinto. Mas a partir do momento que o ser humano passou a ter o córtex, né, então as outras partes do cérebro, e conseguir assimilar a escolha, aí ele já passa a ser consciente. Uhum.
Então, durou pouco. Pode ser que sim, que tenha tido um piloto aí, né, dos hominídeos, só no modo sobrevivência e instinto. Mas assim que outras camadas cerebrais foram permitidas, né, de serem utilizadas, a gente já passou a ser consciente. Todas as vezes que a gente consegue escolher entre uma coisa e outra, a gente está fazendo isso de forma consciente. Porque, nesse caso do modo de sobrevivência, a gente não escolhe, a gente age por instinto puro. Né? Então, quando o homem deixou de ser instintivo puramente, ele passou a ser consciente. Uhum. Eu não sei precisar quanto tempo durou isso, né? Porque acho que eu devo ter visto na 7ª série. Já faz 2 anos que eu vi isso. Uhum. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente evoluiu, mas teve uma etapa assim, que a gente se assimilava aos outros animais, né? Exceto pela forma que a gente se movia, enfim, tinha poucas coisas diferentes, mas a consciência veio depois dessa sofisticação do cérebro. Aí a Sim. gente já passa a ser consciente. Uhum. E, por exemplo, um ser que já foi manifestado como um ser consciente, no caso, por exemplo, um humano, Uhum. ele pode ser manifestado em outras vidas na forma de um ser senciente também? Pode. Hum, Não existe uma, uma garantia de que a gente vai continuar sendo consciente e se manifestando de uma forma humana sempre. Inclusive, teve até alguém que eu ouvi, ou no livro mesmo, não me recordo, sobre. Eu acho que eu vi numa, numa das aulas sobre. Uma das aulas de Vedanta que a gente estava vendo esses tempos atrás, que falava sobre esses animais que se comportam como cachorro, como gente, né? Tipo cachorro, que uhum, vive como gente. E aí eles falam, meu, não tem o que dizer. É alguém que já viveu a vida humana, mas que teve que retornar nessa manifestação como um animal inconsciente, mas que tem um sanskara de humano e que manifesta isso, né? E eu, coincidentemente, já tive um cachorro assim, que ele era muito humano, era uhum, inegável que ele se comportava como humano, sabe? E foi tão interessante, hoje minha mãe não está por aqui, mas ela lembraria, porque minha mãe viu essa aula depois e ela me ligou só para falar desse cachorro que a gente teve. Eu falei, meu, agora está explicado porque o Dumba, chamava Dumba, por que o Dumba uhum. agia daquela maneira, né? Certeza que ele já foi esse ser aí, que ele já se manifestou como ser humano. Então, é inegável, sabe? Nossa. Algumas manifestações. E tem várias pessoas que falam, né? Falam, meu, não é possível, meu cachorro é ser humano. Quem que tá falando aqui que meu cachorro é medantino, inclusive? Eu não consigo ver quem que é o da Acho que é a página. Surama. Eu, Surama. Você tá Gente, vendo eu aí, né, sentar Su? aqui, eu Ele tá sentar aí com aqui você. nesse encontro do Vedanta, ele vem. Eu falo que ele é um cachorro meditador, é o companheiro meditador. Eu sento para meditar, ele senta junto. Então, Enquanto eu não sair dali, se eu meditar 2 horas, ele medita 2 horas. ele tá vendo? E agora ele é vedantino. Ele quer subir, é que eu estou em cima da cama, ele quer subir em cima da cama e quer ouvir a conversa. Ele quer se iluminar, ele quer passar logo essa fase aí que demanda, né? Eu, hein? Tudo que ele pensa, eu, hein? Vou aproveitar. Ele só tem corpo de cachorro, viu? Mas a cabeça, o sentimento é de gente, não é possível. Aqui em casa as pessoas falam que ele não fala para não trabalhar. Ah. Boa. Então, tem vários casos assim. Então, eu acredito muito nisso, porque eu vivi isso. Esse meu cachorro, ele viveu com a gente, acho que 14 anos, se eu não me engano. E era inegável os comportamentos que ele tinha, sabe? Eu nunca mais tive um cachorro parecido com esse. Então, eu sinto muita verdade nisso, de que a gente pode se manifestar novamente de outras maneiras. Uhum. Em outra vida. Gratidão.
Conforme as civilizações progrediram, a agricultura se desenvolveu, as necessidades de novas habilidades aumentou e Ishvara as forneceu. Uma pessoa nascida na época da agricultura tinha um pouco mais de opções, já que a vida era mais complexa. Desde a Revolução Industrial, a vida se tornou excessivamente complexa e promete ficar mais. Abstraídos a partir do físico, os frutos das ações do homem cresceram astronomicamente hoje, na forma inacreditável, e alguns diriam obscena riqueza. Com o surgimento do Estado-nação, essa riqueza, concentrada nas mãos de uma significativa fração da população mundial e administrada pelos governos liberais democratas, basicamente eliminou a fome e a insegurança física. Ele está dizendo, que James diz a partir do recorte dele ali, né, de visão da América do Norte, tá? Então, a gente sabe que é bem diferente das nossas condições por aqui, né? Qual jovem que cresceu numa economia desenvolvida tem que se preocupar com a próxima refeição? Porém, o advento da paz e prosperidade tem seu lado negativo. Os indivíduos não precisam fazer virtualmente nada para cuidar de si próprios, ou, caso desejem agir, lhes é apresentado um conjunto assustador de escolhas, como as dúzias de marcas de cereais nas prateleiras de supermercados, que eles não têm ideia do que querem ser. E, na medida que fazer é ser, nas sociedades materialistas e rajásicas, o mundo moderno está selado com uma crise de identidade, gostos que o mundo jamais tinha visto. Olha que interessante. Então, tudo era jogo de soma zero, né? Lá atrás, a gente tinha as famílias tradicionais. Então, tinha o John Button. O que era o John Button? John Button, ele tinha uma fábrica de botões. E aí, ele tem o John Button Jr., que é o herdeiro da fábrica de botões. E aí tem o neto, e tem o bisneto, e aí todo mundo é Button, né? E, inclusive, nas Américas, acho, na Europa também, né, usava, se não me engano, essa coisa de colocar o sobrenome relativo à profissão, né? Então, tinha infinitos sobrenomes aí relativos à profissão que ia passando de pai para filho. Hoje, a gente vê uma crise com isso, né? Inclusive, existe um departamento nessas empresas familiares, né? Um departamento de sucessões que só cuida disso, de passar essa tradição, né, de pai para filho, porque na maioria das vezes o filho não quer ser o que o pai é, né? E existe um conflito aí. Porque ele tem muitas outras opções, porque o mundo abraça as vontades dele, né? Então, algo que lá atrás poderia ser um sofrimento, mas que era aceito e levado à frente, né? Hoje em dia, que no mundo onde praticamente não existem mais monopólios, né? Tudo fica mais complexo, porque a gama de escolhas é gigantesca. Mas, como tu tem o outro lado, né? A margem de erro de sua dharma, de escolha, né, de papéis para cumprir, é infinitamente maior também. Porque a pessoa nascia na família Button e ela acreditava que ela tinha essa herança kármica de seguir o caminho do botão, né? Já hoje existem infinitas outras formas de se manifestar. Então, tudo muito mais complexo, né, nesse aspecto. E, diante disso, também muito mais crises de identidade, né? A gente vê pela quantidade, existe até uma data de demarcação ali do problema do suicídio, né? Que é o Setembro Amarelo, de tão expressivo que tudo isso se tornou, né? Pessoas infelizes que tiram a própria vida,
porque não encontram sentido. Então, nós vivemos essa complexidade hoje, né? A busca de um mundo que tem seus mendigos e superestrelas, e como qualquer outro, seus dharmas, a busca é um mundo, né? Que tem seus mendigos e superestrelas, e como qualquer outro, seus dharmas e regras. O problema com a busca como uma ocupação é que ela termina abruptamente quando acontece um encontro. Encontro significa sólida e imediata compreensão de que ser, que é felicidade, não está relacionado com fazer. Em suma, ser não é uma ocupação. Isso se torna um problema real para o executor de ações, supondo que ele tenha sobrevivido ao encontro, porque agora ele precisa de um novo emprego. Em todo caso, o Dharma de um buscador é utilizar o conhecimento do ser em sua mente. Mas há vários níveis de busca. Se você está na extremidade superior da escala evolucionária, o que quer dizer que seu desejo por liberdade é ardente, você tem as qualificações exigidas e foi abençoado com uma circunstância condizente, um meio comprovado de conhecimento, orientação de um mestre qualificado e poucos karmas tamásicos. E você pode, então, realizar uma busca adequada. Nesse caso, você não presta atenção àquela voz da sua cabeça que lhe pergunta quando você vai cair na real e obter um emprego apropriado. Em outras palavras, você está em harmonia com o seu Swadharma como renunciante. Karma Yogis agem em harmonia com o Swadharma. Mas se você não está 100% comprometido com a iluminação, irá entrar em conflito. Você vai escutar seu executor de ações ridicularizando seu impulso espiritual. Você ficará dividido entre a possibilidade de sucesso no mundo real e o sucesso espiritual, o qual não promete pagar as contas. Lembro de uma conversa que tive com minha mãe muitos anos atrás, ela representando o mundo real para mim naquela época. Eu lhe disse que estava lidando com Deus, apenas para facilitar as coisas. Ela levantou as sobrancelhas e disse: bem, James, tudo isso está muito bem, mas o Senhor não nos traz o bacon. Eu lhe disse que o Senhor era o bacon, mas isso foi demais para ela. Imagina ser mãe do James, que Swadharma é esse, hein, gente? Ser mãe do James é um barulho, como diz o Mário, né? De qualquer maneira, se você age em harmonia com seu Swadharma, supondo que você saiba que ele é, terá eliminado uma fonte de conflito. Você sabe se está agindo em harmonia com ele, se você sente que o que está fazendo na vida está correto. Se você age contrário ao seu Swadharma, né, será infeliz. Você não saberá, porém, que está infeliz por não estar agindo em harmonia com sua natureza. Você vai pensar que é porque os resultados de suas ações não são o que você quer. Você não irá perceber que os resultados de Ishvara lhe envia em harmonia com sua natureza assumida e não seu Swadharma. Quando não está claro para você quem você é como pessoa, e você não sabe que você é o ser, irá tentar ser alguém que pensa ser interessante ou atraente. Ninguém tenta ser uma mentira. As pessoas agem sem autenticidade porque seu Swadharma está oculto. O desejo por identidade é o desejo mais forte na mente humana e ele não será negado. Olha que interessante, gente, tudo isso. Eu estava me lembrando aqui, quando eu estava lendo, que uma vez eu estava conversando sobre isso com um amigo, né? Sobre escolhas profissionais, sobre
a minha jornada como profissional, o que aconteceu comigo, que eu tentei ser, né, uma coisa que não era da minha real natureza, que isso me trouxe um desgaste gigante, energético, físico e tal. E ele falou assim para mim, olha, eu já ouvi dizer e acredito muito que o trabalho é uma brincadeira que deu muito certo. E porque quando a gente é criança, a gente se permite ouvir o nosso Swadharma, né? E aí ele falou para mim, fica fácil saber. Lembra do que você mais brincava? E, gente, olha, foi tão incrível que a hora que ele falou isso, eu fiquei toda arrepiada e lembrei que lá em casa, no quintal, eu pegava os caixotes, tinha um supermercado perto de casa, eu pegava um monte de caixote, eu colocava no chão assim, em fileira, e eu fazia sala de aula. E aí, todos meus vizinhos iam lá para assistir minha sanga, né? Basicamente isso, para fazer parte da sanga. E eu falei, caraca, eu tenho uma sanga desde os 7 anos de idade, 6 anos, sei lá, menos até, né? E eu sempre tive essa energia, sabe? De falar e de trocar e de perguntar, você tá entendendo? E aí, o que você acha disso e tal? E eu falava que era escolinha, né, naquela época. Então, hoje eu vejo que tudo na minha vida se manifestou verdadeiramente e deu um verdadeiro fruto nesse aspecto que lá atrás eu brincava e que eu mais gostava, né? Então, faz muito sentido isso, que a criança, ela se permite se abrir para se ouvir, para ouvir o seu Swadharma. E depois que vem, né, esse amadurecimento, essa idade adulta, e chegam essas contas, né, essas contas das buscas, a gente deixa de dar ouvidos para isso. E foi tão incrível que teve uma época que eu trabalhava não era na escolinha, né? Mas de final de semana eu pegava uns bicos para complementar minha renda de treinamento numa empresa de consultoria. E eu gostava mais de dar o treinamento do que de trabalhar durante a semana com o que eu trabalhava, com gestão da qualidade, né? E eu falava, nossa, quando as pessoas entendem a mensagem, me dá uma coisa aqui, eu tentava explicar, sabe? Me dá uma coisa aqui, uma alegria, uma coisa assim que, nossa, sabe? Que é tipo um orgasmo no coração, assim, uma coisa muito forte, né? Que é tipo uma confirmação de aí sim, hein? Aí sim você está em consonância, está em ressonância com o seu Swadharma, né? E eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho certeza que de algum momento da vida de vocês já sentiram isso. Que prazer, que coisa louca, que delícia ter feito isso hoje, né? E que provavelmente isso seja seu Swadharma. E que seja o Swadharma do momento também, porque os papéis, eles vão mudando, né? Como a gente viu aqui. Então, eles vão se acumulando, alguns papéis vão morrendo, né? Então, quando a gente, por exemplo, é filho, os nossos pais fazem a passagem, a gente deixa de ser filho aqui, deixa de cumprir esse Swadharma na prática, né? No cotidiano, a gente segue honrando as nossas linhagens, né? Os nossos ancestrais, mas a gente não tem mais algumas obrigações cotidianas, algumas ações vinculadas a esse Swadharma, né? Cotidianas. E assim é com tudo, né? Quando a gente deixa de trabalhar em determinado lugar, a gente, enfim, se dissolve o casamento, tudo isso, né? Vai mudando, nosso Swadharma vai se transformando de acordo com as circunstâncias. Diga, Gabi. Fiquei com uma dúvida, agora que você falou dessa questão, o Vedanta fala alguma coisa sobre o nosso Swadharma estar ligado ao Swadharma das pessoas que fazem parte da nossa caminhada, seja como familiares, filhos, porque tem o kardecismo fala um pouquinho, né? Eu não sou tão assim experiente, mas eu conheci um pouco, e o pouco que eu conheci fala a respeito disso. Então eu fiquei com dúvida se no Vedanta também fala um pouquinho disso. Ele fala disso em relação específica ao karma, né?
esse resgate kármico, porque existem alguns indivíduos que a gente vai ir reencontrando, né? Alguns jivas que têm ressonância kármica com a gente, ou seja, que estão trazendo aí uma virtude ou um desafio para a gente, ou seja, por karma positivo ou karma negativo, né? Então, eu fiz tudo direitinho, estou com crédito e eu consegui esse crédito na vida passada através de uma outra pessoa que me ajudou muito, que me auxiliou na caminhada. Daí, nessa vez, eu volto como mãe dessa pessoa, auxiliando ela na caminhada dela, né? Uma troca. E do Papa Karma também, né? O karma negativo. Se eu faço mal a alguém, se eu cometo uma ignorância, né, com o outro por muito tempo, de forma muito contundente, eu tendo a vivenciar uma outra passagem com ela para me redimir, para auxiliá-la, né, se recuperar do trauma e tudo mais. Então, sim, mas aí é karma, não é sua dharma. Tá. Não existe assim, o Vedanta não fala que existe um swadharma específico, do tipo, você tem que nascer, o seu swadharma é ser filha da Edi. Não, você vai se unir a Edi por uma questão kármica de resgate. Seria individual, então, e aí por questões kármicas que pode ser que você se reencontre com essas pessoas por qualquer motivo que seja. Exatamente, mas isso é o campo se manifestando, é ação e reação, uma força motriz do campo que manifesta assim, sem personalizar, sabe? Não é uma personalização, não existe o todo, né? O campo não está bordando o seu nome em ponto cruz lá no paninho que você vai nascer. Ele simplesmente está movimentando o mecanismo que te inclui, né? Então, isso é com tudo, não existe nada pessoal nesse lance dos resgates, é só um mecanismo de ação e reação que acontece. Beleza? Mas isso é sempre karma, só dharma é outra coisa, só dharma é papel, tá? Independente, os papéis, eles independem do personagem com quem a gente está interagindo, o papel é nosso. Conforme as civilizações progrediram e a agricultura... Acho que eu já coloquei isso, né? Eu falei. Não. Já. Era o último parágrafo da página. A busca é um mundo que tem seus mendigos... Ah, não. O último já? Do 129? Isso. Gente do céu, nem vi. Em geral, dizemos que você precisa descobrir quem é como pessoa e estar bem com isso, antes de estar qualificado para a liberação. Então, gente, olha só como é precioso isso tudo, que ele está dizendo aqui basicamente. Não adianta furar a fila do pão. Se você não cumprir com os seus papéis que Ishvara te apresentou aqui, se você fizer a egípcia para essas tarefinhas, para as lições de casa, não vai passar de ano, não adianta, não ilumina, tá? Então é por isso que James coloca aqui tão claramente que o Karma Yoga é uma condição para quem saiu da roda de Sansara e quer se iluminar. Karma Yoga é a tarefinha, é a lição de casa, tá? É a escolinha, são os amiguinhos e tudo que se apresenta aqui pra gente. Faz parte das ações de Karma Yoga, ok? O capítulo 4 discutiu as qualificações extensivamente. É por isso que o Vedanta diz que você deve permanecer no mundo como a pessoa que você é e trabalhar seu Swadharma com atitudes de Karma Yoga. Mas e se você não souber qual é seu Swadharma? E se você está de lá para cá, pegando empregos esquisitos, passando de um relacionamento para o outro, nunca realizando um trabalho significativo
envelhecendo sem estar mais sábio? Em outras palavras, por quê? Se o Swadharma está oculto para você, ele está obscurecido pelos seus medos e desejos. Eles lhe extrovertem tanto que você nunca tem tempo para realmente entrar em contato com quem você é naquele nível. Eles lhes mantêm procurando por algo no mundo e esgotam sua autoconfiança a tal ponto que você não tem coragem para efetivamente largar sua ideia de sucesso. Você ainda quer, na verdade, segurança ou amor que venham de fora. Ou pode ser que você já tenha trabalhado tudo isso em alguma vida passada e que lá no fundo você sabe de alguma maneira que você não é realmente ninguém naquele nível. Essa é uma situação muito comum nos dias atuais. No mundo espiritual, essas pessoas são chamadas de almas antigas. Tudo o que resta é descobrir a verdade de quem elas são. Se você está nessa categoria, está basicamente fadado a muito sofrimento espiritual. Por quê? A infraestrutura disponível no Ocidente para a liberação está subdesenvolvida. O mundo espiritual ocidental está apenas remando na superfície da investigação do ser, tentando entender do que se trata, fingindo todo o tempo que sabe o que está acontecendo. E é bem isso, né, gente? Quanta superficialidade a gente se depara todos os dias nesse mundo pseudo-espiritual, né? Embora nos dias de hoje você ocasionalmente ouça a palavra Vedanta, basicamente ninguém, exceto aqueles associados ao Swami ao Shimayananda Mission e aos poucos que leem meu website e meus livros, tem noção do que isso significa. É uma pena, porque o Vedanta pode lhe dar identidade provisória, Karma Yogi, que vai cobrir o buraco até você reconhecer seu Swadharma, sua natureza verdadeira. E uma vez que esteja claro quem você realmente é, quem você é no nível relativo, não é mais um problema. Seu Swadharma não muda, ou se mudar, está tudo bem. Porque você sabe com certeza que você não é aquele que faz as ações. A beleza de se identificar como Karma Yogi, uma das identidades primordiais limitadas de Ishvara, está no fato de que seu dever fica claro e simples. Consagrar suas ações para o campo com atitude de gratidão e receber os resultados como presentes. E sucesso com Karma Yoga traz um senso cada vez maior de bem-estar, conforme seus gostos e aversões vão sendo neutralizados. Eu gostei muito dessa parte aqui que ele fala sobre o que é ser Karma Yogi. Olha, ser Karma Yogi é consagrar minhas ações para o campo com atitude de gratidão e receber os resultados como presentes. Ah, mas aí é fácil, né, Thaís? A gente receber os resultados como presentes. É facílimo, quando o resultado é bom, na sua visão, né? Quando vem aquele presente igual você escreveu para o Papai Noel, né? Quando chega um presente diferente do que você tinha escrito na cartinha, ixi, aí dá ruim, né? Aí dá tristeza, dá revolta, onde já se viu que eu me comportei o ano inteiro, e agora não vem o que eu pedi. Que absurdo. Então, aqui ele está dizendo, você consagra suas ações para o campo e qualquer coisa que vier, vem como presente. E, gente, é possível que seja assim. Isso eu asseguro para vocês, porque eu tenho vivido muito isso essa semana, inclusive ontem. A gente passou uma situação aqui em casa, eu e o Mário, e a gente estava conversando hoje cedo. Eu falei, meu, é inacreditável, né? A forma que a gente lida hoje com a diversidade. A forma que a gente aceita esse desafio do campo. Porque vem, muitas vezes,
embrulhado no papel mais esdrúxulo do mundo, né? Aí você fala, nossa, não vou nem abrir isso aqui. Se essa embalagem já tá desse jeito, eu não vou abrir para saber o que tem dentro, não, né? E a gente está sempre julgando o livro pela capa. Ah, não vou nem começar a ler esse livro. Muito feia essa capa. Muito estranha, me dá um negócio, né? Que é o tal de doeixas, né? São as aversões. A gente é movido a aragas e doeixas, que é apegos e aversões. Então, aquilo que é doeixas, pelo amor de Deus, deixa lá no canto, embrulha e devolve, né? Não quero abrir, não quero chegar perto. Para mim, dá um negócio. E não, e doeixas te impede de ver a beleza da imperfeição. Te impede de manifestar gratidão no desafio que surge no dia a dia, né? Então, hoje a gente estava conversando aqui em casa, Mário, que a gente se manifestou gratidão, gratidão por isso, gratidão por ter apresentado isso no meu campo, né? Gratidão por permitir que isso aconteça e para a gente entender o que faz sentido para nossa vida. E então é possível viver assim, contemplando tudo que vem, sabe? Sem manifestar aversão. Só que é um desafio. É um desafio em que sentido? Da gente se manter atento 24 horas por dia, né? Porque a tendência de cair na pegadinha de doeixas, principalmente eu não posso dizer, eu acho que é igual, né? Apego e aversão se manifestam em igual proporção. Mas eu, Thaís, eu tenho mais dificuldade de evitar a aversão do que evitar o apego, tá? Então, vai cada um da sua busca, né? Não sei como é que é com vocês, mas comigo a aversão vem muito forte, assim, principalmente quando eu estou mais distraída, né? Eu olho, aí tem que olhar direito, falo, não, peraí, Thaís, olha aqui direito que se tá escuro, se tá feio, se tá esquisito, é porque tem alguma coisa aí para ser desvendada, né? Então, eu acho que esse é o exercício nosso do dia a dia. A gente tende a tapar os olhos, a gente aprende assim, né, desde pequenos, tapar os olhos e desviar da coisa feia. Sair correndo do bicho, do homem do saco, né, do bicho-papão. Tudo isso está na nossa programação, né? A gente é condicionado a ter pavor, a manifestar aversão, a achar feio, né? Julgar feio e bonito. A gente é julgado, né? Como você é feio porque mostrou a língua. Ai, que bonitinho, vem me dar um beijinho, né? Desde pequenininho a gente é condicionado. Então a gente não percebe esses condicionamentos quando a gente é sansário. A gente simplesmente segue um fluxo, né, de um modus operandi, de uma condição, de um status quo. E quando a gente vem para esse lado aqui para enxergar as coisas, a gente fala, caraca, meu, esse mecanismo é gigantesco e gigantescamente opressivo, né, desde do nosso nascimento. É uma loucura. Então, esses padrões todos, né, que condicionam a gente desde o nascimento, eles estão presentes aqui, eles são só objetos, estão presentes o tempo todo. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque por trás disso existe o Dharma, né? O Dharma se esconde muitas vezes. Na maioria das vezes, ele se esconde por trás das aparências. Ele é o que está atrás do véu, né? Então, é o que está atrás da porta da percepção. É Dharma, é a bem-aventurança, é o ser, né? É a verdade, que é também o Dharma. É tudo a mesma coisa. Alguém quer trazer alguma coisa? Eu quero dizer uma coisinha, conforme você foi falando aqui, eu achava que o grande desafio da vida era o equilíbrio. Agora eu estou achando que o grande desafio da vida é esse tal desse apego e dessa aversão, que é uma coisa que era grudada em mim, que eu não tinha a menor noção que isso existia. Era totalmente inconsciente.
Na medida que você vai convivendo com o Vedanta, né, que você vai se observando e tal, devagarzinho, eu tô percebendo também essa melhor aceitação de tudo que vem. Né? Quando eu programava uma coisa, aquilo não dava certo, quando alguma coisa na vida acontecia de uma forma que eu não esperava, não era como eu planejava, então eu sofria com aquilo, eu ficava me debatendo, insistindo que aquela era a minha escolha, que eu queria aquilo de qualquer jeito, assim, uma criança chorona, turrona mesmo, não, eu quero isso aqui, eu quero desse jeito, eu não abro mão. E eu percebi que isso me trazia um desgaste de todos os tipos, né? Emocional, aí você somatiza, você começa a ficar doente de todas as formas, né? Física, emocional, espiritual, e você começa a contagiar também as pessoas, os ambientes que você está com a sua doença, né? Com a sua dificuldade. E no exercício do Vedanta, na prática do Vedanta, assim, devagarzinho, sabe? Dia a dia, eu estou percebendo que eu estou muito diferente agora, quando as coisas acontecem, eu já não fico mais me debatendo. Eu sempre olho aquela forma diferente que aconteceu, como uma coisa rica, né? É como um presente mesmo, você falou a palavra certa, porque eu penso, nossa, olha que legal essa forma que veio. Tão inesperado, tão diferente do que eu tinha imaginado, mas que... Bom, deixa eu me concentrar. Quando eu não vejo de cara uma nova... Quando eu não tenho de cara uma nova visão daquilo, então eu me coloco em exercício. Então, tá, veio diferente, tá, é o que é, então vamos aceitar, beleza. E o que eu posso absorver, né, disso que veio? Então, assim, primeiro vem uma paz de aceitar um pouco mais aquilo lá, né? É assim que aconteceu, a coisa vai se contornar de um outro jeito, de uma forma mais natural, veio nesse fluxo aí, vamos seguir nessa linha. Ou, né, de exercitar, deixa eu, nossa, aprender com essa nova visão, né? Eu vou mudar completamente o caminho que eu estava, mas que legal, vou seguir nesse fluxo mais natural, sem ficar me debatendo, sem ficar esperneando, sabe? Igual uma criança de 46 anos que não aceita que aquilo não aconteceu exatamente do jeito que eu queria. Então, agora eu vejo riqueza nessas coisas inesperadas que vêm. Estou aceitando e estou muito feliz de receber até algo diferente, sabe? Estou entendendo isso como uma riqueza mais. Então, assim, além de diminuir o sofrimento, né, tem enriquecido e tem trazido essa melhor aceitação das coisas que vem, dessa natureza das coisas. Sem dúvida, isso é real. E aí, você estava falando isso, eu estava lembrando que a gente está acompanhando aqui em casa uma sanga de Kriya Yoga, né, que faz parte eles estudam Vedanta também, e eles têm uma abordagem um tanto diferente. A gente fez uma iniciação esse tempo atrás, a gente tem acompanhado. E foi muito rica essa iniciação, foi muito transformadora para a gente, ter sido, né? E aí a gente estava voltando de viagem ontem e ouvindo, né, no rádio do carro, a sanga. E aí ele estava falando, o Swami estava dizendo assim que a ragas e doeshas, que é apego e aversão, eles fazem parte de uma família, a família da Matrix, né? A família do Sansara. Mas eles são irmãs do meio, mas elas têm um irmão mais velho, que é o Ahankara, que é o ego, né? Então eu sou o cara, eu sou o ego. E o ego é o filho mais velho de Avidya, que é a ignorância, que é a mãe de tudo. Né? Então, tudo isso que você está dizendo, apego e aversão, só existe por conta de Avidya, por conta do ego, que veio primeiro, né? Veio antes, e que é filho de Avidya, que é a ignorância. Mas que ignorância que é essa?
de que eu sou o ser, eu não sou nada disso, né? Então, eu me identifico muito com essa fala, porque eu era essa pessoa. Se tivesse um item da minha lista que não fizesse duplo check, para mim o mundo acabava, sabe? Eu tinha ataques de pelanca diários, assim. Todo dia eu achava alguma coisa absurda, sabe? E aí eu arranjei, o ego é tão maluco, né, que eu arranjei o emprego ideal para esse meu ego, que era ser auditora. Então eu chegava com uma planilha na mão, imagina, eu auditora, meu Deus do céu, eu fiquei pensando depois, né, quando eu me dei conta, falei, caramba, como que eu consegui um mecanismo tão perfeito para me manter na ignorância por tanto tempo, achando que aquilo era a minha vida, né? Então eu chegava lá e eu era conhecida como Margaret Thatcher da auditoria, sabe? Porque se tivesse uma vírgula que a Thaís, que não tivesse do jeito que a Thaís queria, do jeito que a norma dizia, pelo amor de Deus, a Thaís não deixava passar nada. Então eu era exatamente assim, e isso se manifestava na minha vida, né? Se eu fazia uma festa de aniversário para os meus filhos, se eu não encontrasse o garfinho do tema do negócio que eu tinha escolhido, eu sofria. Estourava herpes na minha boca, eu ficava mal, ficava doente depois da festa. Uma coisa de louco, sabe? E hoje eu nem consigo, eu dou tanta risada porque eu nem consigo mais lembrar. Eu faço um esforço para lembrar esses detalhes, assim, sabe? Porque é uma coisa tão longe, tão distante dessa Thaís, que também nem é essa Thaís, né? Que é o ser. Mas o que separou isso, uma coisa da outra, foi justamente eu entender que eu só estou, que eu não sou nada, né? Que eu não sou a Thaís. E isso eu comecei a entender com as vivências espirituais através da experiência, né? Da ayahuasca, da expansão de consciência. E que hoje, com o Vedanta, vem de uma maneira expressiva, inegável e didática, né? Que fica impossível, na minha visão, é impossível impossível ver as coisas da mesma maneira, né? É impossível não mudar de opinião. Eu estou no processo. De vez em quando eu tenho a pegadinha, que eu me vejo descabelada de novo. Falo, tá se conectando contigo, com a doida da Surama antiga. Deixa ela para lá. Segue o caminho. Então, e comigo também, eu acho que eu estou no mesmo estágio. Tem várias coisas que eu começo a entrar no barulho, só que daí eu começo a discriminar comigo mesma. Hoje eu não manifesto mais. Antes eu manifestava, sabe? Eu falava para a pessoa e, enfim, fazia de alguma maneira para ela notar que o meu ego estava esperneando. Hoje não. Hoje eu olho e falo, não, isso é barulho do meu ego. Deixa eu discriminar aqui quietinha, fazer minha sadhana e daqui a pouco passa. E passa de verdade. Passa que você dá risada. O parâmetro é a tal da repetição. Começa a repetir muito aquela zica ali, aí você fala, estou muito apegado. Eu percebo assim, repetiu isso de novo. Então tá bom, já entendi. Sim. Era aquele beliscão mesmo para acordar. Lembrei. Então, desapega. É impressionante, é só se desligar que aquele negócio some. Evapora. Exatamente. Evapora. É uma nuvem só, né? Uma nuvem nublada. É a nublação do ego, né? Que é a história do espelho do Karma Yoga. De vez em quando empoeira, é só poeira. Aí você se lembra e você sopra essa poeira. Pronto, daí você já volta a se ver com essa real natureza, né? Essa imagem real. E aí, Rodrigo? Então, eu estava até, logo, um pouco antes, estava comentando com outro grupo, né, uns amigos, que eu estou numa situação assim, que eu estou me sentindo um gato de desenho animado sendo colocado no banho, sabe? Se prendendo em tudo que é parede, assim, não querendo entrar na água, sabe? Aí eu sempre só, não, vem aquele não, assim, sabe? É muito, muito, muito doido. Mas você falou agora uma coisa também do meio, né? E eu estava me perguntando a que ponto é responsabilidade minha,
ou é a ignorância o fato de eu deixar o meio me colocar num movimento adármico? Entendeu? Isso é proporcional à sua ignorância. Uhum. Né? É proporcional à sua ignorância. Agora, existem aqueles fatos que eles falam que é o Vishesha Dharma, que existem situações onde a gente precisa interpretar e fazer o menos pior para aquela circunstância, que é o Vishesha Dharma, que é o Dharma situacional. Né? Então, depende do que você está olhando como adármico, porque às vezes uma coisa que parece adármica, ela está sendo dármica de acordo com a situação, entendeu? Então, esse é o Vishesha Dharma. Então, qual que é um bom exercício aí para você fazer? Olhar para a situação em si e entender o quanto de autonomia você tem para fazer uma escolha diferente e quais são as consequências dessa escolha diferente. Então, por exemplo, nós vivemos um sistema capitalista. Só que daí a Thaís amanhã acorda achando que esse sistema não funciona. Daí ela cria uma moeda, a Thaís Money. Fala, não, agora eu só vou usar a Thaís Money. Eu não vou mais usar real, não vou mais usar dólar, eu quero usar a Thaís Money. Só que Thaís Money não é reconhecida como moeda. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um problema aqui para o meu clã, né, para os meus filhos que precisam se alimentar, que precisam de uma série de necessidades aí básicas, e eu tenho só Dharma de mãe para transferir isso para eles, né? E então eu vou estar sendo adármica, obviamente, porque eu escolhi viver no contrafluxo, né? Aí, por outro lado, poxa, eu me sinto adármica por fazer parte do capitalismo. Não acho que seja a melhor coisa do mundo, mas eu entendo que é uma situação que se dá aqui. Né? Então, eu estou vivendo um Dharma situacional, eu estou tentando me adequar. De que maneira? Não estou sendo acumuladora, eu vivo uma vida que se encosta ali no minimalismo, né? Eu trabalho as minhas questões de consumismo com muita frequência, eu olho sempre sobre essa minha relação com a natureza, sobre essa questão, né, dessas conexões todas que a gente faz aqui para viver. E dentro da minha consciência, eu procuro viver uma coisa dármica, né? Então, isso tem algumas situações que eu passo, como, por exemplo, viver num capitalismo que, em grande parte, eu discordo, né? Eu entendo que é um Vishesha Dharma, que eu preciso para cumprir com o meu Swadharma, né? Então, eu acho que são esses dois parâmetros aí que você pode usar para avaliar a situação, sabe? Então, aí você fala, não, mas aí a gente estava num grupo de amigos, e esses amigos começaram a falar mal de outro amigo, aí eu achei que se eu falasse alguma coisa, eu ia deixar todo mundo constrangido, e aí eu resolvi entrar e falar também, para me sentir ali parte do negócio. Questionável, né? Porque dali você tinha uma escolha diferente, você podia fazer uma escolha diferente, trazer consciência. Ali você estaria colaborando com a vida de todos, né? Mantendo todos na ignorância. E será que cabe um Vishesha Dharma aí? Talvez não. Né? Então, eu acho que a partir dessa ótica aí fica mais fácil de você começar a reconhecer onde que você consegue atuar e de que maneira. Porque às vezes nem é uma questão de atuar ou não atuar, mas a maneira, né? Então, você pode trazer coisas de outra maneira. Eu via muito isso, comigo aconteceu muito, na época que comecei a consagrar ayahuasca e comecei a perceber que tinha um monte de padrões que eu acabava repetindo ou aceitando por uma questão de aceitação, ser aceita,
sabe? De me sentir aceita, de pertencimento. E aí eu comecei a encontrar meios de fazer diferente. E isso fez com que muitas pessoas ao meu redor mudassem, e, inclusive, através da minha mudança, quisessem promover a mudança para a própria vida. E tem pessoas que até hoje estão na arca dessa época, que viram a mudança em mim, sabe? E então eu acho que isso é uma questão de vigilância, a gente entender dentro dessas novas camadas de consciência que a gente está acessando, como que a gente consegue praticar nesses pequenos atos, nessas pequenas oportunidades, né? Porque esses milagres, eles são cotidianos, eles são diários. Então, vale a pena a gente investigar. E por essas perspectivas, eu acho que pode dar certo para você, pode te ajudar. Bom, pessoal, a gente então está encerrando a Sangha. Vou deixar anotado aqui, que vai que a Gabi resolve não entrar na Sangha, né? Ela que é a memória, a minha memória infinita de onde eu parei. Eu coloco esse negocinho aqui, ó, que é um imã, né? Um marca-texto, marca-página, quer dizer. E aí eu deixo ele na linha que parou. Não, tá vendo? Você tá um passo à frente da minha tecnologia. Mas eu vou anotar lá, isso aqui vai dar certo também na próxima. Então, a gente está parando no último capítulo, é isso? Não. Embora nos dias de hoje, não, já foi. No parágrafo de baixo, que é o próximo. A próxima coisa, né? Parágrafo. A próxima coisa. Então, é o último parágrafo da página 130. Nós paramos hoje para darmos seguimento na próxima semana. Então, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença e a companhia. E a gente... Gente, tem uma fofura aqui vedantina. Que delícia. Tá armando o maior berreiro aqui. Já aproveita e ensina o Purnamadá para ela cantar para vocês. Sim. Om Purnamada Purnamida Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos.